Olá, amigos do Portal DI. Hoje no Talking DI recebemos a pré-candidata a deputada estadual Karen Machado, do PSB. Karen Machado, que é advogada, é professora do curso de Direito, né? E recentemente teve uma passagem aqui de 30 dias pela Câmara de Vereadores de Chapecó. A gente vai abordar um pouco da pré-eleição e também da questão desses 30 dias, né? Uma avaliação aí do trabalho à frente da Câmara. Karen, seja bem-vindo, obrigado aqui pela sua visita ao Diário do Iguaçu. Tudo bem, Bruno? Eu agradeço a oportunidade, o espaço que o Diário coloca para nós e estou à disposição para responder todas as perguntas. Então, Karen, como eu citei, você se filiou ao PSB, foi candidata a vereadora no ano 2020, fez uma votação expressiva, né? Ficou primeira suplente do seu partido e agora recebeu essa oportunidade de 30 dias como vereadora. Como é que foi o teu trabalho nesses 30 dias? A gente sabe que 30 dias é pouco tempo, mas assim, com certeza você já tinha os seus projetos, iniciativas que você deu um encaminhamento nesse período. Qual é a avaliação que você faz desse trabalho e agora da sequência também? Bruno, eu fiquei muito feliz com a nossa atuação, né, nesses 30 dias. Hoje de manhã ainda comentei que a sensação que eu tenho é que foi um ano em um mês, porque trabalhamos bastante, de forma intensa, e fiquei feliz por conhecer ainda melhor a nossa cidade, explorar os bairros, verificar quais são os problemas, me aproximar das pessoas, conversar, dialogar, ver quais são os problemas da nossa cidade, da nossa região, e poder, então, dar os encaminhamentos necessários para a gente melhorar a vida do cidadão e da cidadã chapecoense. Então, o resultado do nosso trabalho desses 30 dias, em termos de proposições, nós somamos 23 proposições. E aí, dentro disso, pautando principalmente a questão da saúde, da educação, e o nosso último projeto de lei que foi apresentado foi em benefício da comunidade LGBTQIA+. Eles ainda estão tramitando, né? Nós tivemos 2 moções que já foram aprovadas. Uma foi de homenagem ao artista Jean, que ele assina como Olharte. Eu garanto que muitos conhecem, né, a arte dele. Então, ele recebeu na terça-feira passada agora a moção. E aprovamos a da Casa de Acolhida João Piltz, que é uma casa que acolhe as pessoas que vêm aqui para Chapecó para se tratar de câncer, mas não tem onde ficar. Então, é um trabalho fantástico e conseguimos aprovar. Aí, um outro projeto de suma relevância que a gente apresentou também, que está tramitando, é em benefício das pessoas transplantadas. Eu tenho um livro sobre isso, acredito que seja o único livro no Brasil, né, sobre os direitos da pessoa transplantada. Porque hoje a pessoa transplantada ela está num limbo. Ela não é considerada pessoa com deficiência, né? Mas ela também não tem as mesmas condições de uma pessoa que não tem deficiência, né? Então, eles realmente não têm garantias de direitos. A pessoa ela fica com alguma limitação, muitas vezes, né? Dependendo do tipo de transplante. Então, é importante mesmo, né? Essa questão desse projeto. Sim, Bruno. Eu trabalhei, a minha primeira formação é como técnica de enfermagem, e aí eu trabalhei numa clínica renal por muito tempo, então com pacientes com insuficiência renal crônica, que ficam fazendo hemodiálise numa máquina. Inclusive, durante o mandato, eu fui até a Clínica Renal do Oeste, foi incrível, fiquei muito emocionada de reviver, né, aquele momento e ver os pacientes, dialoguei com eles, e reafirmei ali a importância da gente defender esses direitos, né, da pessoa transplantada. Então, o que acontece? Enquanto que usando o exemplo aqui do transplantado renal, mas o nosso projeto abarca toda a pessoa transplantada. Mas usando o exemplo da pessoa que tem insuficiência renal crônica, enquanto ela está na máquina, enquanto que ela faz hemodiálise, ela é considerada uma pessoa com deficiência. Então, ela tem as garantias de direitos. A partir do momento que ela faz o transplante, ela não tem mais. Então, ela fica desassistida. E aí, ela faz muitos tratamentos, ela tem que tomar imunossupressores, ela tem restrições alimentares, de locomoção, enfim, tem uma série de cuidados que ela precisa manter. E isso traz limitações para a vida dela, né? Profissional, social, enfim, para todo... o nosso projeto de lei busca, então, que a pessoa transplantada seja considerada uma pessoa com deficiência para que ela possa alcançar os mesmos direitos, como, por exemplo, transporte, isenções tributárias,
né, vagas de emprego, tanto em empresas privadas quanto em concursos públicos e aí por diante. Então, muitos dos projetos, como você citou agora, você apresentou, mas não dá tempo nesses 30 dias de serem votados, então mas seguem tramitando e vão ser depois votados, mesmo você não estando lá, né? Isso mesmo, eles estão tramitando, nós vamos acompanhar também, né? Sempre que eu propus algo na Câmara foi após uma verificação em loco, após reuniões, após ouvir as pessoas, então são necessidades que a sociedade traz. Então, por exemplo, na questão dos transplantados, aqui em Chapecó a gente tem mais de 200 pessoas transplantadas, né? Então, esse projeto de lei vai atingir essas 200 pessoas e, consequentemente, seus familiares, né? Que dependem de melhorias, de garantias dos direitos fundamentais deles, para que eles possam ter uma vida com um pouco mais de igualdade, né? Então, na verdade, o que está por trás desse projeto de lei é o próprio princípio da igualdade, que significa tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida da sua desigualdade. Então, quando eles têm essa dificuldade, né, a gente precisa fazer com que o direito evolua e se adeque a essas necessidades para buscar a justiça e a igualdade. Karen, então, passados 30 dias, você como vereadora, você também agora já entra numa pré-campanha e depois campanha eleitoral novamente, que você é pré-candidata a deputada estadual. Como que foi né, como que você se colocou como pré-candidata? Teve toda uma discussão interna no partido, mas quais são os objetivos, né, você agora como pré-candidata a deputada estadual? E também já fazendo a dobrada aqui em Chapecó, né, com o Vinhati, que é pré-candidato a deputado federal, que é uma liderança que já foi deputado, né, já tem toda uma trajetória. Como é que vai ser? Eu te pergunto, por que ser candidato a deputado estadual e depois essa questão da dobrada com o Vinhati? Então, Bruno, para quem dizia há um tempo atrás que não queria estar na política, né, mudou bastante a minha vida. Eu nunca me imaginava nesse universo da política partidária, em que pese sempre ter sido... Nós somos seres políticos, né? E a política é muito importante, porque ela humaniza as relações. Mas, enfim, acredito que estava no meu ser, eu só não tinha percebido. Então, em 2020, eu participei da primeira campanha. Em 2021, fui candidata à presidência da OAB, né, da subseção aqui de Chapecó. E agora, em 2022, então, pré-candidata a deputada estadual. Então, estamos no terceiro movimento eleitoral, né? E esse momento, na verdade, foi muito natural essa construção devido ao bom resultado que eu tive na eleição para vereadora, né? Onde a gente, assim, com pouquíssima verba e com uma equipe muito reduzida, em torno de 4 pessoas, efetivamente, que trabalhamos, a gente consegue 1.202 votos, né, se aproximando aí muito perto de pessoas que já têm uma estrada maior na política, né, e que por toda a sua vivência. Então, o resultado realmente foi um resultado que surpreendeu e que, por isso, me colocou como secretária estadual das mulheres também. Não por isso diretamente, mas, né, influencia, né, esse resultado. Né, a gente ganha uma visibilidade no Estado em razão disso. Dentro do PSB, eu fiquei em 3º lugar no Estado nas eleições para vereadores. Então, eu fiquei bem colocada e isso foi a partir daí. Eu já tinha um grupo que me acompanhava, a partir daí a gente agrega um grupo maior. E aí foi meio que natural esse caminho para hoje eu ser pré-candidata a deputada estadual. É algo assim que requer muita coragem, né, muita vontade e muita responsabilidade, porque são pessoas que acreditam no nosso nome, que estão ali trabalhando, né, voluntariamente, que estão ali acreditando, apostando no nosso nome, como é o caso da própria Vivi, que está aqui com a gente hoje, né? E, enfim, estou muito grata, assim, e aceitei esse desafio e me propus também esse desafio, porque tenho convicção que é um momento que eu estou preparada, tanto tecnicamente, pelo meu conhecimento na área jurídica, quanto também como pessoa, né? Hoje eu tenho 44 anos, sou mãe de 2 filhos, sou esposa,
advogada, professora, então toda essa vivência, a própria experiência na área da saúde, como técnica de enfermagem, né, me dá o encorajamento e a preparação necessária para ocupar um cargo público que requer tanta responsabilidade e vontade de ajudar, de servir as pessoas, né? Porque o político, ele é um servidor público, né? Também o servidor, ele tem que servir. Então, foi mais ou menos assim que se construiu a pré-candidatura. Aí tu perguntou também sobre a dobrada, né? Sim, a dobrada, então, com o Vinhati também é algo natural, tendo em vista que ele é uma grande liderança do PSB aqui da nossa cidade e é o pré-candidato a deputado federal. Então, existe uma construção natural, né, de que nós façamos essa dobrada e que a gente possa trabalhar juntos para que, tendo êxito, eu trabalhe na Alesc e ele no Congresso Nacional, né, para que a gente possa trazer melhorias para o Oeste, melhorias para Chapecó. Né. Semana passada eu viajei ali na BR-282, tá assim, realmente assim, não tem condições, né? Tá terrível, né? Tá terrível. E a nossa cidade aqui é uma cidade que se destaca no estado, então a gente precisa colocar Chapecó no orçamento de Santa Catarina, né? Precisa colocar Chapecó em evidência, precisa colocar o oeste de Santa Catarina nesse panorama de uma forma muito forte para que a gente traga desenvolvimento econômico, fomente empregabilidade, emprego e renda, desenvolvimento econômico, né? Apoie todo esse setor empresarial também para que a gente tenha os trabalhadores com uma condição digna de trabalho, com bons salários, e para que a gente possa ter os empresários e os empregadores também, né, com boas condições, fornecedores, que tenha, enfim, né, que tenha todas as suas... Eles sendo as condições também geram mais emprego, uma questão leva a outra, né? Isso, é uma engrenagem, isso, né? É um sistema que depende do outro, nenhum é mais importante do que o outro. Então, a gente precisa dar atenção, né? Precisa que o trabalhador esteja bem, esteja em boas condições, tanto nas condições físicas de trabalho quanto na sua remuneração, porque ele também é um consumidor, né? E a gente precisa, de outro lado, que o empresário, que o empregador tenha boas condições, tenha um olhar para a sua atividade econômica, né? Para as questões tributárias, para o que está trazendo, o que está atrapalhando esse empresário para que ele não se desenvolva mais. Então, de que maneira que a gente pode contribuir para esse desenvolvimento econômico da nossa região. Um ponto, por exemplo, que eu acho muito importante aqui é a gente desenvolver mais a questão da tecnologia da informação. Hoje temos várias universidades aqui, eu mesma tenho na minha base de apoio muito forte a juventude, as mulheres, né? Então a gente precisa, a própria questão da pandemia traz para a gente essa visão de que a gente precisa ampliar a questão da tecnologia da informação, então a gente precisa se desenvolver. As escolas precisam estar atentas porque o mercado de trabalho vai precisar de pessoas e não é só dar um computador, só dar um notebook. Tem que preparar esse aluno como um programador, né? Como alguém que sabe desenvolver, enfim, sites e tudo mais que é necessário para a tecnologia da informação. Então, um dos meus sonhos é transformar Chapecó num grande polo tecnológico. Karine, na questão estadual, o PSB, o seu partido, tem um pré-candidato, né, o senador Dário Berger, compõe uma frente de partidos, né, de centro-esquerda, que são 8 no momento. Tem uma discussão a respeito de outros nomes e tal, mas assim, qual a expectativa, né, que você, como pré-candidata, tem em relação às eleições estaduais? O que você está imaginando, né? E o que você está projetando aí para as eleições estaduais? Olha, a nossa vontade é que o senador Dário Berger saia candidato ao governo, seja pela frente ampla ou seja de forma totalmente independente. Por quê? Ele é um político preparado, tem uma grande envergadura no Estado, tem experiência, tem sensibilidade social. É alguém que já tem uma trajetória aí na política que por si só fala do currículo dele. Foi 2 vezes prefeito de São José, 2 vezes prefeito de Florianópolis e atualmente senador da República. Então, está preparado, tem a experiência necessária e seria o nome
que, ao meu ver, ampliaria mais, né, na frente ampla que a gente gostaria de fazer. Ontem mesmo tivemos uma reunião do Diretório Executivo Estadual para falarmos sobre isso e reafirmamos, né, o nome do senador Dário Berger como nosso pré-candidato ao governo, e ele tem o apoio maciço ali de todo o PSB, e eu, como secretária das mulheres do partido, inclusive falei com ele, né, que as mulheres do PSB estão preparadas para apoiar ele, para abraçar a candidatura dele e para realmente trabalhar em prol do nome Dário Berger. A gente acredita nele, acredita no potencial dele e temos certeza que é o melhor nome para ampliar a frente ampla que se formou. Para finalizar, o PSB nacionalmente já tem uma indicação do ex-governador paulista Geraldo Alckmin como vice do ex-presidente Lula, né, pré-candidato a presidente. O que você imagina aí da eleição nacional? Tu acredita que vai haver uma polarização? Acredita num vitória em primeiro turno ou vai para o segundo turno? O que você imagina nacionalmente? Eu quero e acredito que vamos ter uma vitória no primeiro turno. Isso é necessário para que o Brasil volte a ter esperança, né? Volte a ter um pouco mais de conforto, porque nós estamos vivendo momentos muito difíceis, dias muito pesados, assim, com a atual administração que a gente tem. É uma administração assim, que não se solidariza nem com a questão de saúde assim, mais grave que a gente passou, que foi da pandemia. Hoje, com mais de 600 mil mortes, muitas poderiam ter sido evitadas com a aquisição da vacina, que poderia ter sido feito antes e não foi feita de forma proposital. Então, é uma questão, assim, não é nem de questões partidárias, mas é de humanidade, né? Então, a gente tem Lula e Alckmin fecha a representatividade das diversas nuances que a democracia tem. A gente sabe que Alckmin vem desse campo mais à direita, Lula vem do campo mais à esquerda, e os dois, trabalhando juntos, podem, então, somar e podem também dar essa representatividade tão necessária para o Brasil, que é um Brasil continental, né, de diversidades, de necessidades diferentes, de cultura diferente. Então, eles simbolizam isso e também são políticos que têm experiência e têm capacidade para fazer o melhor. Não existe perfeição, né? Sempre existirão falhas, mas com certeza é a melhor escolha. Acreditamos numa vitória no primeiro turno e gostaria que todos que acreditam num Brasil humanizado e melhor para todas e todos trabalhem em prol dessa candidatura, né? Não no sentido de que é uma perfeição. Não existe perfeição. Qualquer candidato que for se colocar vai ter pontos que vai... Por exemplo, eu mesma, né, fazendo um balanço dos 30 dias, eu fiquei muito feliz com o resultado, mas sempre tem pontos que eu penso que eu poderia ter feito melhor, que eu poderia ter... né? Então, sempre vai ter coisas que a gente precisa melhorar. Mas, nesse sentido, acreditamos que é a melhor opção e que teremos uma vitória no primeiro turno. É uma questão, assim, de preservarmos o respeito à legislação, à Constituição e à democracia. Então, é uma necessidade que a chapa Lula e Alckmin vença. Karen, então, queria te agradecer pela entrevista. Muito obrigado. Obrigado pela visita e sucesso aí nas empreitadas futuras. Bruno, eu que agradeço. Fico à disposição do Diário do Iguaçu ou da comunidade chapecoense também, nas minhas redes, que é @professora Karen Machado. Estou à disposição para a gente conversar, para ouvir e para que a gente possa avançar em prol de uma sociedade melhor. Tá certo. Obrigado. Também obrigado a todos que acompanharam a entrevista. Até a próxima.